Se você ainda enxerga o seu contador como emissor de guias e boletos, você precisa conhecer de perto a Rede Nacional de Contabilidade. O nosso papel é estar ao seu lado, conduzindo análises que vão levar a decisões estratégicas. Conheça nossas soluções contábeis, financeiras, administrativas e de gestão. E entenda que ser um cliente RNC é ter tudo o que você precisa em um só lugar. RNC, no Brasil e no mundo, revolucionando o mercado contábil. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da RNC na Reforma Tributária. Mais uma vez aqui hoje com o nosso mestre professor, e um dia especial hoje, dia do professor, 15 de outubro, aproveitando aqui a oportunidade para em nome do professor Pegas, aqui parabenizar todos os professores desse nosso país, todos os dedicados a essa função linda, maravilhosa de educar a nossa nação, né, que tem ali aquela paixão do ensinar e de colaborar para a sociedade, né? Eu particularmente já falo aqui que eu acho uma profissão linda, né? Eu admiro muito a todos os professores. Então, professor Paulo Henrique, parabéns, e parabenizando a você, parabenizo todos os professores. Muito obrigado, Adail. Parabéns a todos os nossos professores, Brasil afora, né? Os professores são muito importantes em todas as fases da carreira, no iniciozinho, quando a pessoa dá os primeiros passos lá, né? O professor está ali orientando, ajudando, ainda que brincando, né? Fazendo as brincadeirinhas com as crianças já é muito importante, depois ensinando as letrinhas, aí seguindo a vida, e até nas fases mais evoluídas, nas graduações, nos mestrados, nos doutorados, ele sempre nos cursos de extensão. Você que acaba indiretamente, né, Daí, embora você não exerça o ofício diretamente de forma prática, mas você, com o teu grupo de colaboradores aí, você é um professor do dia a dia, porque você ajuda, auxilia, eu vi aí como você orienta muito a tua equipe o tempo todo, então acaba exercendo essa profissão de forma indireta, né, na atividade cotidiana, diária. Parabéns a todos nós aí. Parabéns. Acho muito bonito a questão didática, né? O ensinar e ter esse capricho, esse cuidado. Acho isso muito legal, muito bacana, realmente, né? Bem, seguindo aqui, né? A gente está na nossa terceira live, né? Que é a live da Rede Nacional de Contabilidade, Reforma Tributária, a RNC na Reforma Tributária, né? E mais um tema hoje aqui, professor. Tema hoje é o imposto do pecado. Já estava até confundindo, que a gente tem conversado tanto, tanta mudança. O split payment é um que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Mas vai conversar assim sobre ele, vai sobre falar, o split. mas o imposto do pecado. Né? Isso aí é uma... Tão famigerado imposto do pecado, né? Como é que vai acontecer isso, né? Porque tem aquela divisão ali, o que saiu do IPI, né? O que vai sair do IPI, porque a gente ainda tem IPI, né, professor? O que vai sair do IPI? Como é que pedaço é esse do IPI que vai estar saindo ali para o imposto seletivo, né? Que é o imposto do pecado, que estão chamando do imposto do pecado? O que a gente tem de novidade? O que a gente já sabe? O que a gente não sabe? Né, professor? Vamos começando aqui já de bate-pronto um pouquinho. Não, as tuas observações iniciais já são ótimas para a gente arrumar a casa, embora não esteja no slide. Acho que o esclarecimento oral é importantíssimo. O IPI ele seria, teoricamente, substituído pelo imposto seletivo, não exatamente na mesma plenitude, na mesma magnitude, né? O IPI hoje é um imposto cobrado sobre todo produto objeto de industrialização. Logicamente que tem muitos produtos com alíquota zero, mas nós temos uma TIP, né, uma tabela do IPI com mais de 430 páginas, uma tabela muito extensa. Hoje você cobra IPI sobre diversos produtos, por exemplo, um equipamento esportivo paga IPI, um chocolate paga IPI, um eletrodoméstico em geral paga IPI, um móvel paga IPI. Então, o IPI, a princípio, deixará de existir para esses produtos, para a maioria dos produtos, em 1º de janeiro de 2027. Espera aí, mas ele vai acabar ou ele vai continuar? Não, ele deixará de ser cobrado para quase todos os produtos. Mas, infelizmente, por uma decisão
do Congresso Nacional. Eu falo, infelizmente, porque tem sido um padrão no todo o grupo técnico, né, reclamar dessa manutenção do IPI. Por que o IPI será mantido? Porque naqueles produtos que têm fabricação, produção na Zona Franca de Manaus, lá não terá IPI. O IPI lá será isento. Mas, até para dar competitividade àqueles produtos fabricados lá, se você fizer a fabricação, realizar a fabricação em outra unidade federativa do país, você terá a cobrança de IPI. Então, ele continuará existindo exclusivamente para os bens que forem produzidos na Zona Franca de Manaus. Evidentemente que eles só serão cobrados quando fabricados, produzidos fora de lá. Um exemplo didático é a bicicleta, né? A bicicleta tem algumas fábricas produzindo bicicleta lá na Zona Franca de Manaus. Mas tem unidade fabril aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, também, em outros estados do Brasil. Deve haver cobrança do IPI. Repito, é uma pena, porque fica um imposto a mais ali, né, para alguns produtos, mas ele continuará existindo para esses casos. Para a maioria não vai ter produção na Zona Franca, então ele será zerado. Inclusive o IPI hoje, ele arrecada mais ou menos, né, 60 bilhões de reais por ano. A ideia é que esse restinho do IPI que eles chamam, né, essa sobra, arrecade pouco mais de 10% do total. Então, a arrecadação deve cair para 6 bilhões, mais ou menos, por ano, 5, 6, entre 5 e 7 bi. Tá? E aí, os outros 54 bi, porque a ideia é manter a arrecadação, eles serão arrecadados pelo imposto seletivo. A gente fala isso no início, né, Daí? Eu acho que é importante esclarecer, porque toda a lógica da reforma tributária é manter a arrecadação atual, não arrecadar nada a mais nem a menos. É evidente que isso não vai acontecer, mas se tiver que arrecadar a mais, vai ser um pouco a mais só. Se tiver que arrecadar a menos, vai ser um pouco a menos. A ideia é que você mantenha o padrão de arrecadação atual. E uma coisa importante também, já que a gente está acabando fazendo uma introdução mais longa, mas acho que é importante, é que de vez em quando a gente escuta assim: vai diminuir a alíquota do IBS, CBS, vai aumentar a alíquota do IS. Não há. Não pode se afirmar que não há, mas não é provável que aconteça uma migração de arrecadação de um tributo para outro, por um motivo bem simples, que é o seguinte: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS. O dinheiro continuará indo para estados e municípios no mesmo formato que vão hoje ICMS/ISS, né? O ICMS, 3/4 é do estado, 1/4 do município. O ISS é todo do município. Então, o IBS continuará indo para esses dois entes federativos e será cobrado na chamada competência compartilhada. A CBS, que vai substituir, a princípio, PIS e COFINS, principalmente, ele será federal e continuará sendo destinado para o Ministério do Trabalho e Emprego e a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência. Então, a ideia é que eu mantenha a arrecadação do PIS e da COFINS na CBS. O imposto seletivo tem o objetivo, como eu já falei, de substituir o IPI. Não totalmente, porque um restinho do IPI vai ficar, mas na 90% da sua arrecadação, mais ou menos, vai passar a vir do IS. E qual é o detalhe do IPI? O IPI, 60% da arrecadação, você destina obrigatoriamente para fundos. O Fundo de Participação dos Estados leva 21,5%, o Fundo de Participação dos Municípios leva 25,5%, aí dá 47%. O Fundo de Participação das Exportações, que é estadual, né? Os estados que mais exportam recebem um ressarcimento oriundo do IPI, né? Porque eles deixam de arrecadar ICMS, vão deixar de arrecadar IBS, então recebem um pedaço do IPI para compensar isso. 10% da arrecadação do IPI vai para lá, aí já vai a 57%. E tem mais 3% que vai para o Fundo Nacional do Desenvolvimento, que é para o Banco do Nordeste do Brasil, que leva 1,8%, o Banco da Amazônia, que leva 0,6%, e o FCO, o Fundo do Centro-Oeste, está lá acoplado dentro do Banco do Brasil, que leva 0,6%. Ufa, deu 60%. Então, toda a arrecadação e destinação do IPI, a União cobra, arrecada e fiscaliza, fica com 40%. De cada desses 60%, a União fica com 24 bi. 36 bi ela transfere automaticamente. A ideia do imposto seletivo é essa. A ideia não, que está previsto na Constituição, tá? Ele continuar com a mesma destinação. Então, não há possibilidade de você
a cobrar muito imposto seletivo, cobrar pouco. Não, ele vai ter que caber exatamente nos 54 bi, mais ou menos, estimados, para com os 6 do restante do IPI completar os 60. Não sei se deu para entender, Daí, infelizmente é muita informação. É verdade. No slide, mas não botei, mas não interessa isso muito para o consumidor, né? Para a nossa empresa, para o dia a dia, para o colega contador que está nos acompanhando aqui, profissional de contabilidade, isso na prática não interessa muito, porque isso aí é de Estado destinando lá. Mas acho que é bom a pessoa saber, porque para entender um pouco do processo do todo. Não, para ter conhecimento, entendimento do processo, isso é bacana, né? Hoje a função do IPI, basicamente ela atua com 2 funções, uma fiscal e uma extrafiscal, e aí para tentar deixar claro para todo mundo, a parte fiscal é arrecadatória, né? Pura e simplesmente. A extrafiscal, ela tem o intuito de ajudar a regular o mercado. E aí é um pouquinho do que se fala do imposto seletivo, né? Tanto na extrafiscalidade, ela pode estar regulando o mercado de uma maneira geral, ou pode estar controlando alguma atividade que tenha risco, ou, por exemplo, se fala muito o IPI sobre a bebida é mais alto, porque você quer desestimular o consumo da bebida, e também você tem que, de maneira geral, aparelhar a saúde pública para poder arcar com custos de eventualidade com a bebida, né? Enfim, existem outros exemplos. Então, o imposto seletivo seria para manter esse papel de extrafiscalidade para tentar regular o mercado, né? E aí, infelizmente, como você falou, professor, essa manutenção do IPI, que já vi até algumas pessoas falando que poderia essa função da Zona Franca de Manaus manter ou colocar essa alíquota de IPI dentro do imposto seletivo, né? Se fosse a função de Manaus, em função da Zona Franca. Mas, enfim, é o que está por vir aí com o imposto seletivo e ainda esse resquício do IPI que está sobrando por conta da Zona Franca de Manaus. Aproveitar aqui, professor, para lembrar todo mundo, quem estiver assistindo aqui a nossa live, estiver no Instagram, estiver no LinkedIn ou no YouTube, dá o joinha, dá o like, dá o gostei, inscrevam-se nos nossos canais, inscreva lá ou segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, @rede_RNC, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Quem procurar lá também, Rede Nacional de Contabilidade, RNC, no YouTube, também vai estar acessando nosso canal. Então, é só ir lá, ativa o sininho, não esquece disso não, dá o joinha lá que é bacana e esse conteúdo pode ir para mais gente. E se você está aqui também e puder compartilhar isso em qualquer uma dessas plataformas, com quem possa estar interessado com esse conteúdo, né? Contadores, administradores, empresários, todos eles entendo que vão gostar um pouquinho de entender, né, o imposto seletivo, até porque pode não ser uma função tão... a fiscalidade, a questão técnica, né, essa tecnicidade pode não ser tão importante, mas o custo e o modo de operar, né, isso vai interferir no dia a dia dos empresários. Então, vai lá, compartilha com empresários, com grupos de empreendedores que você participe, que possa também estar acompanhando daqui e vendo aqui um pouquinho da aula, né, dessa live nossa aqui junto com o professor Paulo Henrique Pegas. Seguindo aí, mestre, vamos andar um pouquinho com esse imposto seletivo, o imposto do pecado. Vamos lá. Algumas coisas são importantes, né? De vez em quando a gente escuta o pessoal falar assim: vai cobrar sobre arma. Não vai, porque o aspecto geral do IS ele foi definido na Constituição, né? Logicamente que a Constituição não definiu tudo que seria alcançado pelo imposto seletivo, né? Está aí o texto constitucional, acoplado pela emenda constitucional 132, né? Ele diz que a União vai instituir imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Logicamente que, se a gente for friamente falando, né? Se você procurar, né, Daí, um grupo de nutricionistas e pedi-las para endocrinologista, nutricionista, área médica, fazer uma relação de produtos que fazem mal à saúde, eu acho que esse imposto seletivo aí vai arrecadar mais do que o IBS e a CBS juntos, porque vão querer cobrar muita coisa.
mas, na verdade, a lista acabou ficando um pouco menor, né? A própria Constituição deu uma limitada, e eles definiram aqui, né? Por exemplo, disseram que não incidirá sobre as exportações, nem sobre operações com energia elétrica e telecom. Então, não adianta querer colocar o telecom no IS, que não vai poder. Eu não coloquei aqui, acabei não botando, porque veio depois, né, num outro dispositivo, mas também foi definido em algum dispositivo mais à frente, que eu não me recordo qual agora, que não será cobrado imposto seletivo sobre armas e munições. Eu estava vendo aquelas 1.003, não todas, claro, algumas daquelas emendas no Senado, e incrível como é que 2 ou 3 senadores apresentaram emenda mandando colocar a arma e a munição no imposto seletivo. Não pode, porque a Constituição falou que não pode. Então não adianta querer incluir. Você pode até tentar colocar biscoito recheado, porque a Constituição não proibiu. Agora, você não pode colocar armas e munições porque está lá. As armas e munições não sofrerão cobrança de outros tributos além do IBS e CBS. Quer dizer, ele não diz que não vai ter imposto seletivo, ele só fala que só vai cobrar IBS e CBS. Ou seja, você não pode cobrar imposto seletivo, não tem o que fazer. Tá? Uma coisa interessante do IS, do imposto seletivo, né, é que ele não vai fazer parte da sua própria base de cálculo, né? Ele não vai ser cobrado sobre ele mesmo. Isso é importante, tá? Na verdade, o IPI não acontece isso, né? Até coloquei ali, como já acontece com o IPI. O IPI não acontece exatamente isso. O IPI você calcula após o preço, mas o imposto seletivo não vai ter. Uma coisa interessante do imposto seletivo, vou falar um pouquinho mais adiante, nós vamos falar, né, Thaí? Não vai entrar o IBS e a CBS na base. Hoje, o IPI pega o ICMS e o PIS e a COFINS na base, né? Quando você vende um produto, ali dentro tem ICMS, PIS e COFINS, o IPI pega esses tributos, é calculado sobre eles. O imposto seletivo não vai ter, a base de cálculo vai ser limpinha, é o valor, é o preço de venda sobre ele que você vai aplicar o IPI. A gente já vai conversar porque é um enigma, né? Você não sabe a alíquota, não sabe mais detalhes sobre isso. O que a gente sabe ainda é muito pouco em relação a esse imposto. É verdade. E a própria Constituição diz, tá vendo? Aqui eu lembrei, a própria Constituição diz, ó, ele vai integrar a base do ICMS, olha só, é o ICMS que não integra a base dele, mas ele vai fazer parte da base do ICMS, do ISS, do novo IBS e da nova CBS. Por que ele vai fazer parte? Qual foi o objetivo do legislador? Neutralidade fiscal. Qual é a lógica? A compra direta do fabricante não seja vantajosa em relação à compra do comércio. Foi o que eles definiram. Eu achei que vai ficar um pouco complexo o cálculo, mas a lógica faz um pouco de sentido para que não incentive as pessoas físicas e outros a comprarem diretamente um produto com imposto seletivo. Né? Vai comprar um carro, compra direto do fabricante. Não, vai comprar no comércio, porque o imposto seletivo vai fazer parte da base do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. Ele vai fazer parte disso tudo. Então, não adianta você querer comprar direto, que vai continuar tendo impacto em qualquer situação. E aí ele diz, pode ter o mesmo falando de base de cálculo de outros tributos, né, que vai ser o mesmo valor, a base do IS pode ser a mesma base do IBS, da CBS, por exemplo. Pode falar, Daí. Não, eu queria complementar que isso a gente está falando, às vezes as pessoas ficam imaginando que pode estar muito distante, né? Assim, a gente está falando de biscoito recheado, né? Eventualmente, um suco que compra no supermercado, ou no restaurante. Então, não imaginem que não vai perto, atingir, né? Mas está dentro de casa. É verdade. É verdade, o refrigerante quase todo mundo acaba consumindo de alguma forma em algum momento da vida, então está muito perto. Até no evento que eu fui, um dos primeiros, né? Assim que saiu a primeira lei lá a emenda constitucional da Câmara, eu fui lá em Resende, aí uma pessoa estava meio revoltada com a reforma, né? Acho que ele viu alguma notícia na televisão que não gostou, ele, porra, não posso nem mais tomar minha Coca-Cola no domingo, porque vão cobrar imposto seletivo. Eu brinquei com ele, falei, eu não sei quanto é que vão cobrar, mas hoje já cobram IPI, a alíquota já é um pouco alta. Já é então, altinho, né? Eu não sei se vai aumentar tanto assim em relação ao que se paga hoje, mas é esperar um pouco, a gente não tem ainda essas informações.
O inciso 6 ali da Constituição, lá da lei, né, que criou o IS, ele diz, né, terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, isso é importante, nós não sabemos as alíquotas ainda, não vai ser a lei complementar que vai defini-las, tá? Podendo ser específicas ou ad valorem, né? Aí aquela coisa famosa, a alíquota ad valorem é a alíquota percentual, aplicada sobre um valor, oriunda de um valor. A partir de uma receita bruta, de uma venda, de uma base de cálculo, você aplica um percentual e chega ao valor do tributo. Por isso essa terminologia ad valorem, né? O que eles chamam de ad rem é aquela que você cobra por unidade de medida, litro, metro cúbico, tonelada, e aí o IS pode ser cobrado assim, né? Você pode cobrar, em vez de determinar um valor de base de cálculo, você pode cobrar pela metragem, né? Isso aí, muitas vezes você faz isso para que as empresas que são fabricantes desses bens não criem subterfúgios para tributar menos, né? Por exemplo, se você bota uma alíquota uma vez só sobre a indústria, não, vai ser cobrado na fabricação. Aí a indústria pode fazer assim, então eu não vou vender direto para o varejista, não. Eu vou criar uma distribuidora aqui, vendo mais barato para ela, o imposto seletivo terá essa base inicial aqui, e depois ela vende para o varejista, logicamente que na venda dela, do distribuidor, né, não terá IS, porque ele é cobrado uma única vez. Então, para evitar isso e para simplificar também o processo e dar uma unicidade, combustível, isso já acontece hoje, né, com PIS/COFINS, com alguns outros tributos. Você cobra por unidade de medida, né? Você não cobra por base de cálculo, valor da venda. A CID, por exemplo, é assim. A CID na gasolina é 10 centavos o litro. No combustível, acho que é 79 centavos a alíquota máxima. Então, você já faz isso em alguns casos, né? ICMS também acontece, às vezes, com combustível. Se eu não me engano, tem estado que também faz na bebida, né? Isso. ICMS, né? Cobra por unidade de medida. Tem um registro lá na bica da cervejaria. Porque é mais fácil fiscalizar, mas eu sempre me incomodo com isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Talvez para combustível possa funcionar, mas para bebida, por exemplo, eu sempre fico na minha cabeça, o Adail, aquele refrigerante convenção, né? Eu falo, cara, naturalmente, o convenção tem um preço mais barato do que a Coca-Cola ou o Guaraná, que são mais tradicionais, né? E aí, quando eu boto um valor fixo, eu falo, cara, eu vou cobrar R$1 a cada litro de refrigerante vendido. Ok, a Coca-Cola talvez tenha mercado para praticar R$5 de preço, e aí vai pagar 20%. Um convenção desse da vida vai ter que vender a 4. E se você cobrar R$1, tu está cobrando uma alíquota muito maior dele do que do maior. Então, eu acho que isso aí acaba, na maioria das vezes, quando você tem um nível concorrencial de preços diferentes, né, de acordo com não estou dizendo nem qualidade do produto, mas né, eu tenho e tem mercado para todo mundo, né? Tem aquele que só quer tomar o refrigerante mais tradicional e tem aquele que quer tomar o mais básico ali, que o preço é mais em conta. Então, você, quando tributa igualmente os dois, você está, na verdade, cometendo uma pequena injustiça aí com o menor, né? Você acaba atrapalhando um pouco até algum dos princípios, né, da livre concorrência. Então, realmente ele a neutralidade, né? A neutralidade da neutralidade. Exatamente, né? Você acaba mudando o jogo do negócio de cada um, né? Isso. Aí tem o negócio da extração, né, Adail, que foi uma novidade. Vai cobrar na extração de petróleo, de mineral? A princípio, sim. Está lá previsto que na extração. A única coisa que fizeram é que limitaram a alíquota. Depois de muita pressão, já que houve a decisão de cobrar, limitaram a alíquota na própria Constituição, e a gente vai ver daqui a pouco que isso foi limitado ainda mais na lei complementar. A alíquota foi limitada, a princípio, a 1%. Quer dizer, não pode cobrar mais do que isso, porque a alíquota máxima vai ser isso aqui, tá? 1%. Essa questão da própria extração é muito complexo, que as atividades elas têm uma operação que normalmente é muito grande e às vezes um custo a mais ali dentro desse processo pode inviabilizar algum negócio, né? Então, realmente assim, 1% é pouco, esses caras ganham muito dinheiro. Pode ser, às vezes ganha mesmo muito dinheiro, em alguns casos não.
Em alguns casos, a margem é apertada a ponto de você inviabilizar algum negócio. Em alguns casos, 1% pode fazer falta, né? Pode fazer falta. Não, maravilha. E aí, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a regulamentação dele no projeto de lei 68 de 24, que está em debate agora no Senado Federal. O artigo 406 cria o imposto seletivo, né, dizendo que vai cobrar na produção, extração, comercialização. Aqui é interessante, porque aqui ele dá uma extensão muito grande à cobrança, né? Cara, eu posso cobrar na produção, na extração, na comercialização, na importação, mas, apesar de dar a sensação que ele pode cobrar demais, ele só listou as possibilidades. Ele não falou que vai se cobrar em todas elas, até porque, na sequência, a gente vai ver que há uma limitação na tributação, né? Então, ele diz depois, no parágrafo 1º, que explica, né, o que é prejudicial à saúde. Ele tem uma lista de bens, tá, que estão classificados lá no anexo 7, já a gente mostra aqui que bens são esses. O carvão mineral e aqueles serviços que estão listados, a gente já mostra, já fala sobre. Está aqui, ó, os itens que entram no escopo, no conjunto do imposto seletivo, tá? Os veículos, e aí tem um detalhe que não está aqui diretamente, mas houve um ajuste na Câmara dos Deputados, que os caminhões ficaram de fora, né? Aí começa a discussão, caminhão não tem a briga, né? E entraram os veículos elétricos, né? Os veículos aqui incluíram em algum dispositivo, depois eles falam, né, que mesmo os veículos elétricos terão cobrança do imposto seletivo. Aí a justificativa foi a bateria. Não, porque a bateria não tem como... Pô, então tributa a bateria, não o veículo. Eu não vou entrar nessa fazer julgamento nesse sentido. Então, os veículos, as embarcações e as aeronaves, os cigarros, né, os produtos fumígenos. Aí aqui, esse textinho que está ao lado aqui nessa caixinha, é porque o 3, o 4 e o 5, o cigarro, a bebida alcoólica e a bebida açucarada, a ideia é que eles sejam devidos quando colocados em embalagem primária. Isso aqui é interessante. Assim entendida, aquela em contato direto com o produto e destinada ao consumidor final. Então, por exemplo, quando há condicionados em embalagem primária, assim entendida aquela em contato direto e destinada ao consumidor final. Ou seja, teoricamente, eu só deveria pagar... Vamos pensar no refrigerante, por exemplo, né? Do jeito que está escrito, friamente falando, eu só deveria pagar o imposto seletivo do refrigerante da maquininha quando, né, você fosse pedir lá e ele tirasse dali, porque é naquela embalagem, né? Eu não estou entregando para você quando eu boto instalo aquele negócio no bar, no restaurante, na casa no local que vende. Não, quando eu vendo. Então, isso aqui, a gente tem algumas sugestões pedindo para regulamentar melhor, para escrever melhor isso aí, tá? Porque não teria sentido você tributar o imposto seletivo nos estabelecimentos comerciais Brasil afora. Isso tem que ser cobrado na indústria. Quando a indústria vender, você cobra. Senão vai ficar inviável, né? Vai ficar muito complexo e de forma desnecessária. Não sei se você já teve alguma informação. Será que eu li errado isso aqui? Não sei se você já teve alguma informação nesse sentido, se já existe algum tipo de discussão. Eu sei que você já está dando uma olhada nas emendas, eu também estou dando uma olhada, mas estou bem atrás ali pelo que eu já vi que você está caminhando. Já temos mais de 1.380 emendas. Né? Se existe alguma discussão de critério, né? Tipo, bebida. O que é bebida? Uma geleia é uma bebida, um xarope é uma bebida, né? Creme é uma bebida. Daí, o que é açucarado, Daí? Por exemplo, iogurte, claro, tem iogurte zero, mas a maioria dos iogurtes são açucarados, e aí? Você deu o exemplo da máquina, a máquina vem um xarope, né? E aí aquilo é adicionado de água no local. Né? Aí, talvez o critério que aquilo ali não seja mais um xarope, seja um creme, não sei, uma pasta, aí já não é mais bebida, não sei. É verdade. É verdade. Criatividade. O imposto seletivo parece que não tem tanto problema, mas tem muita coisa que está Então, eu não vi todas as emendas, mas algumas estão tentando corrigir essas distorções, tá? E, logicamente, tem o lobby, tem todo o debate ali. No caso das bebidas alcoólicas,
há alguns dispositivos no próprio PLP, né, dizendo que não tem alíquota definida, mas dizendo que a alíquota deverá ser cobrada considerando o teor alcoólico de cada bebida. E aí, cara, os debates são lindos lá no... Você acompanhou alguns, né, Daí? Lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, porque aí o defensor da cachaça brigando com a empresa que fabrica cerveja, dizendo que o uísque, aí a vodka, aí o outro dizendo que tomar um copo de vodka é igual tomar um copo de chopp, que não tem tanta diferença, e aí uma discussão infindável, muito interessante do ponto de vista até de humor, né? Mas na prática com pouca definição efetiva. Aí, o problema é que hoje algumas bebidas alcoólicas têm uma tributação muito alta, né? O IPI é muito elevado. Então, tem que ver como é que vai ser calibrado isso, porque, repito, o imposto seletivo precisa arrecadar mais de 50 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Eu não sei se vai conseguir alcançar somente com esse grupo de itens que está aí, tá? Porque hoje, repito, se tu comprar uma raquete de tênis agora, se tu comprar um relógio, uma caneta, tem IPI. Logicamente, não quando nós compramos, que nós compramos no comércio. Mas quando o comércio comprou para nos vender, ele pagou o IPI. Logicamente, nós pagamos, que virou custo para ele. Então, isso não vai ter mais IPI. Aliás, isso é outra coisa importante, né? Todo produto, na essência, que tem IPI hoje, ele deve, eu não estou afirmando, porque tem muitos fatores envolvidos para não fazer essa conta vazia. Mas ele tem a probabilidade grande de ter o seu preço reduzido, tá? Tem o seu preço reduzido, porque você vai deixar de ter o imposto que tem hoje, né? 6, 7, 5, 8%. E detalhe, como esse imposto vem na indústria, ele até chegar ao consumo final, ele tem um imposto sobre imposto ali, ele vira custo, então ele vai se acumulando e os 6% vira 7, 8% no preço final lá de impacto. Então, é saber como é que isso vai ficar, como é que essa situação... e outra coisa importante que está escrito aqui embaixo, né? O imposto seletivo será cobrado porque isso é importante também, uma única vez. É o negócio do xarope que você falou aí, né, Daí? Eu não sei como é que vai ser cobrado no refrigerante. Está faltando melhor regulamentação. Mas vai cobrar uma única vez. Ou cobra na hora que sai da indústria, lá da Ambev, da Coca-Cola, ou cobra na hora que chega no estabelecimento comercial. Tem que cobrar em um momento só. Em um momento só. E não tem crédito anterior, posterior, não tem crédito de imposto seletivo. Imposto seletivo é uma vez só, e quem comprou o imposto seletivo para revender, para usar na atividade, esse imposto seletivo vira despesa. Logicamente, se você comprou para revender, ele não vira despesa, né? Comprou uma bebida, uma vodka, e tem imposto seletivo para tu revender, ele não é despesa na hora que você compra, pelo amor de Deus. Ele é estoque, né? Mas ele vai se integrar ao estoque e, logicamente, será custo da mercadoria vendida quando você vender a sua vodka ao cliente lá, ou quando você oferecer as doses a ele, você vai colocar aquele imposto seletivo junto com o custo total da vodka na despesa, no custo da mercadoria ou do produto vendido. Uma coisa que eu gosto de relembrar sempre é afastar. E aí, porque às vezes tem muitas pessoas ainda com... mas vira e mexe, eu escuto a pergunta, né? Mas vai ter substituição tributária? Olha... Existe ainda uma gente ainda interessada. No projeto não tem nada, graças a Deus. Muita gente, mas eu estou falando isso agora porque acho que é importante a gente estar sempre afastando. Então, muitas das vezes, um ajuste na redação deixa claro aonde a tributação vai ocorrer e afasta o critério da própria dessa eventualidade, dessa substituição tributária, né? Acho que isso é importante deixar destacado também, a gente... fugir, até porque eu entendo que se a gente começar a conversar sobre entrar nesse viés, a gente vai ter um problema sério com a própria reforma. Ela vai quase que deixar de ter a razão de existir. Você não consegue modernizar o sistema tributário, porque, de novo, a gente está falando do imposto seletivo especificamente, mas vale a pena sempre falar um pouco do todo, né? É uma profunda transformação na forma de trabalhar.
Não adianta querer pegar o que eu faço hoje e querer colocar na mesma caixinha do que eu vou fazer com a reforma tributária. Por isso ela tem transição. Exatamente por isso. Se fosse só mudar, né? Não é um SPED que entrou, não é um e-social que mudou, não é uma nova obrigação acessória que você vai passar a ter. É uma transformação completa, inclusive cultural. Né? A substituição tributária não coaduna, não faz sentido, não tem lógica como um modelo de imposto de valor adicionado. E a gente já que tocou na emenda aqui, é importante citar, 2 tipos de emendas estão preocupando demais. A primeira delas qual é? É um lobby muito forte do SEBRAE, capitaneado por diversos órgãos análogos ali, e aí o CFC talvez entre nessa, o que me preocupa. Eu até tenho manifestado a minha preocupação com isso nos fóruns específicos lá, dizendo que eu sou contra, de pedir crédito integral para o ICMS, para o Simples. Né? Hoje, uma empresa do Simples que venda para uma empresa de outra cadeia de real, de presumido, ela transfere o crédito integral do PIS e da COFINS. O PLP não dá mais isso, dá o crédito da parcela do PIS e COFINS que ele pagou. Quanto é que você pagou? É esse crédito que você vai dar. Não vai dar crédito tudo, dos 9,25%. Primeiro que não vai ter nem 9,25%. Mas dos 9 da CBS, dos 8,5 da CBS. Não. Você vai dar crédito da CBS que você pagou no Simples. Se quiser ficar fora do Simples, fica, aí manda o crédito integral. Tem um lobby muito forte, não é uma emenda só, tem várias emendas com o mesmo pedido, até é um pouco aquela ideia, né, de mandar um monte para ver se faz pressão, de gerar esse crédito integral para a empresa do Simples. Isso descaracteriza a reforma tributária, descaracteriza a cobrança de IVA, você cria um crédito presumido que não existe, não tem lógica no sistema de IVA, e você vai desorganizar toda a cadeia produtiva, todo o processo e a lógica de construção do valor do imposto de valor adicionado. Me preocupa muito. E tem uma segunda, tá? Não tem só essa, não. Tem uma segunda que está forte circulando também, de muitos prestadores de serviços, né? Querendo crédito para mão de obra. Pô, cara, se botar crédito da mão de obra, aí enterra de vez o IVA. Aí acaba, nem cria mais para não complicar, porque não bate. Aí é outro tipo de imposto, é outro bicho, não é o mesmo. Não dá, você não pode pensar em IVA e falar assim, não, aí crédito da mão de obra porque gera tantos empregos. Não dá. Então, infelizmente, é preciso tomar cuidado com isso, com a substituição tributária, que você lembrou bem. Tem algumas pessoas que, inclusive da própria Fazenda, né? Que aí ficam um pouco preocupadas com perder o status quo ali, perder o espaço que tem, querendo a volta da ST para alguns produtos. Não, bota só para alguns itens. Foi assim que começou. Né? Nos anos 80 era só para produtos de baixo valor agregado e circulação em massa. Lembra disso? Era só para isso. Depois o supermercado todo entrou. Tinha a Fazenda, era só cerveja, refrigerante, pessoal do leite. Isso. Aí entrou depois no leite. Aí você tem um antecipado e o post-antecipado, aí virou uma loucura. Aí acabou, aí se perdeu. Não, mas então, é importante você falar isso das emendas. Importante você falar isso das emendas, porque eu tenho acompanhado as sessões da Comissão de Assuntos Econômicos e realmente esse lobby em relação ao crédito tem acontecido com certa frequência. Acho que existe talvez uma demanda de entendimento da área política também de trazer à tona o debate da reforma sobre a tributação da folha de pagamento, né? Porque aí você já atende esse espaço ali. E quanto a do Simples, realmente é muito complicado dar o crédito daquilo ali, porque de fato vai gerar... Você vai quebrar a neutralidade, você quebra a neutralidade, exatamente. Você vai criar crédito. Criar crédito... Aliás, Adail, até... Se você quiser achar que você nossa audiência, claro, a audiência que pode nos ajudar aí na avaliação, né? A gente já falou do Simples, é claro, falamos acho que na live do dia 1º, né, de outubro, na primeira desse mês, mas como é um assunto que ele está palpitando aí, ele está na ordem do dia, porque está uma discussão bem interessante, e tem novidades em relação àquilo que a gente apresentou há 15 dias atrás, se o pessoal
quiser e você também julgar relevante, você, o nosso presidente Zé Félix, o Luiz, a gente pode, na próxima live, retomar o assunto, porque, cara, o simples você sabe, né, cara? 7 milhões de empresas, é muita coisa, então, de novo, ele pode ser o X da reforma tributária. Dependendo do que você mexer nele, você pode representar o sucesso ou o fracasso da reforma tributária, a forma como você tratar isso. Então, com certeza nós vamos voltar nesse assunto. Muito grande. Com certeza vamos voltar nesse assunto. Então, aproveitando que você falou da nossa audiência aí, para a nossa audiência não esquecer de dar o curtida, o like, compartilhar a live, se inscrever nos nossos canais. Ficam aqui todos disponíveis. As lives vão estar no YouTube também. Então, quem quiser, e se você também estiver assistindo depois essa live, não esquece de curtir, de dar o like, de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal, com muito assunto pertinente sobre a reforma tributária. Provavelmente nós vamos vir de novo com assunto, com a parte do Simples Nacional, que realmente tem muitas questões. Tem muitas emendas ainda, muito para trabalhar, mas de fato a gente ainda vai entrar muito nessas questões. Mas seguindo, professor... Até lá, Adair, a gente pode até, de repente, tentar filtrar dentro do possível, claro, não é fácil ver as 1.000 e tantas, né? Vai tentar filtrar aquelas principais que falam do Simples e, de repente, trazer um bate-papo, um debate, pode ser um caminho bem interessante aí. Eu tenho visto aqui que tem entrado pelo menos umas 5 emendas todo dia. Todo dia, eu acompanho todo dia. Então, entrando, 1.385, pelo menos umas 5 já entra. Você sabe uma curiosidade das emendas? O Brasil é muito interessante, né? Os estados do... Eu sei que o Senado não é população. O Senado cada estado tem 3 senadores. Né? Mas uma coisa interessante, né? O Sudeste e o Nordeste juntos respondem por 2/3 da população brasileira. Tá? Mais ou menos isso, dessa faixa. Até um pouco mais. E eles mandaram até agora 200 emendas das 1.400, quer dizer, coisa de uns 15%, 16% do total. O estado que mais mandou emenda até agora, os 3 senadores do estado que mais mandou, é o estado de Roraima. É interessante que é o estado menos populoso do país. Concentra 15% das emendas. Quer dizer, os 3 senadores de Roraima mandaram a mesma quantidade de emendas que os senadores do Nordeste e do Sudeste juntos. Eu acho que nada contra, não estou fazendo julgamento aqui, pelo amor de Deus. Só estou falando que tem senador que mandou 180 emendas. Poxa, eu até brinquei, falei, daí eu admito que ele queira mudar em cada emenda um artigo. O projeto tem 500 artigos. Pô, será que ele tem alteração para 1/3 do projeto? Ou 40% do projeto? Poxa, eu acho que tem algum exagero nesse conjunto aí. Mas aí a gente conversa sobre isso depois. Vamos retomar aqui, né? O pessoal lá de repente a gente pode até chamar o pessoal lá da Contamba, né? Nosso associado de Roraima, para poder falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente pode fazer até uma live sobre emendas e curiosidades. Mas vamos seguir lá para a gente terminar nosso imposto seletivo. Terminar não, né? Abordar levemente, porque é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Aí ele fala do fato gerador, né? O momento em que vai nascer a cobrança do imposto seletivo. Logicamente que eu entendo que a primeira meio que já encerraria a discussão, né? Na primeira comercialização, no primeiro momento que você faz, já encerraria, mas aí ele abre espaço para outras coisas, para outras possibilidades de nascimento do fato gerador, né? Mas se você parar para pensar, a primeira já seria o principal, logicamente que tem o caso da extração, né? Que ele cita ali, por exemplo, no inciso 5, no inciso 6, né? No caso se for serviço, apesar que não tem praticamente serviço ali, né? O fornecimento ou o pagamento que acontecer primeiro são as situações nas quais, e lembra, você só vai cobrar uma única vez. Então, a primeira comercialização é o momento que você vai tributar. Acabou. Lógico, tem que botar o todo, a informação toda. Mas, na verdade, você vai cobrar na primeira transação do bem ou do serviço ali vinculado ao imposto seletivo. Tem imunidade prevista, né, para exportação, para energia e telecom, já estava na Constituição, foi referendado no PLP, né? Não haverá cobrança para bens e serviços que tem redução de 60% da alíquota padrão, todo aquele grupo que está nos regimes diferenciados, né, com a alíquota reduzida,
não poderão sofrer cobrança de imposto seletivo. Qualquer serviço de transporte público também não terá cobrança de imposto seletivo. Engraçado que aqui, né, serviço de transporte, ele não fala do aéreo, mas o aéreo também não vai ter cobrança. Na passagem aérea não vai ter imposto seletivo. Vai ter imposto seletivo na aeronave, mas não na passagem aérea. Agora, evidentemente que se você cobrar no imposto seletivo, no avião arrendado pela Gol, por exemplo, pela Azul ou pela Latam, certamente o preço da passagem contará com esse imposto seletivo ali na sua composição. Não tem jeito, né? Não tem como assumir imposto. Né, Dail? Não, e aí também, de certa maneira, também a empresa aérea vai poder se creditar daquilo ali, né? É isso. Esse processo do creditamento é uma outra coisa que cabe um debate profundo em algum momento. Eu não estou vendo, e eu de vez em quando faço uns trabalhos específicos com empresa, né? E aí vem, não, mas eu falei, você não vai pagar, não é a mesma coisa que hoje. É porque hoje você, primeiro que tem os resíduos tributários, né? Hoje você perde muita coisa ali que você compra de bem, de serviço, e você não tem direito a crédito. Vai acabar isso. Ainda que você tenha que, na hora da sua venda, colocar o imposto na venda, e talvez um imposto maior do que você tem hoje, mas tudo que você comprou com imposto, você vai descontar daquilo que você tem apurado na sua venda, e, logicamente, com isso, você praticará um preço menor. Aí teve até uma coisa muito interessante que foi segunda-feira agora, ontem, né? Que alguém me falou, foi o seguinte, eu estava explicando uma situação didática, tá? Hoje, uma empresa, Adail, compra produtos e serviços por 100, hoje, tá? Por 100. Aí ali tem 20 de impostos, de tributos em geral. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Mais ou menos 20. E hoje ela não se credita. Ou seja, ao final, depois que ela usa aquele bem, aquilo vira despesa de 100. Aí eu falei, olha, esses 20 você passará a contabilizar como crédito. Aí ele falou assim, meu ganho não é de 20. Foi inteligente até a observação. Eu falei, é verdade, o seu ganho não é de 20. O seu ganho é de 2/3 aproximadamente disso. Por quê? Porque se hoje, se você for lucro real, tá? Se você hoje tem uma despesa de 100, né? Se eu te dar crédito de 20 no que você compra, você vai pegar esses 20 e vai descontar do que você for apurar na tua venda. Ok. Porém, o seu lucro, né? Logicamente, você tem que amarrar isso com a tua venda, tá? Porque a tua venda deve ficar mais barata também. É importante isso. Eu até completei isso para a pessoa, né? Eu falei, olha só, não esquece de uma coisa. Na hora que eu vendo, eu também vou diminuir um pouco o preço de venda. O preço de venda hoje tem um imposto, não vai ter mais. Então, faz o trabalho completo. Mas você tem razão numa análise inicial, bem grosseira. Se você tem 100 hoje e passa a recuperar 20, o teu lucro aumenta em 20, né? E aumentando em 20, você tem um imposto de renda e CSLL de 34%. Então, perde os 7, mais ou menos, aí o ganho passa a ser de 13. Mas é sempre bom entender o processo completo. E como essa conta, esse trabalho, esse raciocínio é interessante. Tá? Não, totalmente. Acho que foi fundamental você colocar essa situação de que assim, isso vai ser uma mudança cultural, porque as pessoas vão precisar compreender isso, né? Acho que em alguns casos até o próprio fisco tem que entender que determinadas situações vai mudar até para eles o modo de arrecadar. Então, sim, a gente pode até testar o que a gente tem feito aqui, alguns estudos já avaliando o impacto efetivo, né, sabendo que não vai ter essa resposta de imediato, porque a gente não sabe do fornecedor, o quanto que vai reduzir, o quanto que vai mexer nesse custo, né? Enfim. Porque às vezes, né, Adail, você às vezes não consegue saber o teu impacto completo só analisando o teu fornecedor. Por quê? O teu fornecedor tem um outro fornecedor, que você falou muito bem, né? Então, às vezes você vai ter que analisar o fornecedor do teu fornecedor. Porque se lá no início ele tiver que aumentar o preço por algum motivo, vai chegar em você depois, né? Então, é um trabalho bem rico. E o que me incomoda às vezes é ver umas contas muito rápidas, muito feitas aí, e vazias, fechadas. Eu falo, cara, como é que fez essa conta? Porque você não tem essa informação fácil. Como é que conseguiu fazer isso?
que fez? Então deixou de considerar alguns pontos importantes. Aí não adianta. Eu consigo também jogar número no ar, é a coisa mais fácil. Bota numa planilha que, como sempre o pessoal diz, né? Planilhas e slides aceitam Aceita tudo. Bom, vamos lá, vamos para a parte final aqui. A base de cálculo do imposto seletivo pode ser interessante, né? O valor da venda, o valor de referência no consumo do bem. Aqui ele se refere à exportação do bem mineral extraído, né? Valor de referência no consumo do bem. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, às vezes, umas terminologias, né? O que é o valor de referência no consumo? É o valor padrão? É o valor que você cobra sempre? Não, tem que ser o valor da venda, né? O valor da operação. Se você exporta o bem, tem um preço. Então, aí eu não sei. Aqui deve ser por causa daquela situação de cobrar 1% ou 0,25%, né? E aí, no caso do bem ser incorporado ao ativo imobilizado, o valor contábil, eu estou imaginando aqui, que é um bem não adquirido, né? Um bem não oneroso. Aí poderia ser. Ou então, importado. Um bem importado, pode ser, né? Que aí você incorporou ali o imobilizado. É esse valor contábil que seria aplicado aí para você calcular o imposto seletivo. E aqui ele fala do prognóstico, né, dos jogos aí, a receita própria da entidade que promove essas atividades, tanto de prognóstico como de fantasy sport, fantasy games, né, conforme regras específicas do segmento. Então, esse serviço aqui, que é, na verdade, na essência, é o único serviço que tem cobrança do IS, ele vai ter como base de cálculo a receita oriunda lá da atividade. Não fazem parte da base do imposto seletivo o próprio imposto seletivo, a CBS, o IBS e qualquer desconto incondicional concedido. Isso é legal a gente explicar um pouquinho, professor. Claro. A receita própria da entidade. Então, vamos lá. A entidade que tiver... Nós estamos falando das bets, né? Ou de algum fantasy game, alguma coisa assim, né? Primeiro, a gente está oficializando isso, né? A gente está deixando claro na legislação que esses jogos acontecem, então nós vamos tributar. E a tributação, nós estamos falando da receita que essas casas de aposta, ou bets, como seja lá como sejam ditas, elas vão passar a ter essa tributação sobre a operação dela. E aí, para deixar claro, a gente não está falando aqui de uma tributação sobre o prêmio que o ganhador venha receber. Eu entendo que, assim, num primeiro momento, eu entendo que não, né? Eu entendo que... Eu não sei exatamente o que eles chamam de fantasy games, né? Isso precisa ser melhor detalhado, se é toda a receita deles. Por exemplo, eu cheguei lá, joguei, didaticamente, não jogo, mas eu joguei. Botei R$1.000 lá. A receita dele foi R$1.000. Não ganhei nada, perdi. Ele tem R$1.000. Ele tem R$1.000. Entendeu? A receita dele foi 1.000. A dele está tributada. Mas e o cara que botei R$1.000 e ganhei 5.000? Num primeiro momento eu entendo que não. Que não estamos falando disso. O valor que você ganhou vai ter outra tributação, né? Tem o IR retido na fonte, tem imposto de renda. Tem imposto de renda lá na regulamentação. Mas você botou 1.000, ganhou 5.000 e saiu fora, não jogou mais. Né? Então, esses 5.000 seu, acho que já vem com imposto de renda, mas pelo que eu entendi no IS, não tem qualquer tributação aqui. Tá? Se houver tributação, é em relação à empresa. Agora, isso aqui não está regulamentado com detalhes no PLP, não. Tá? Isso vai ser regulamentado depois em lei ordinária. Aliás, o imposto seletivo nesse particular é ainda quase uma caixa preta. Né? Ainda tem muita coisa para... uma lei específica vai definir os detalhes dele, o que exatamente vai ser cobrado de cada caso. Na bebida açucarada, por exemplo, que a gente falou ainda há pouco, qual vai ser a alíquota, né? Se você vai ter uma alíquota única, dentro até do Fantasy Games aí, se você vai tributar todo mundo igual, se vai ter uma tributação maior, se vai alcançar, como você falou, né, também o prêmio, a gente não sabe. A gente não sabe porque eu, pelo menos, não vi na leitura inicial que eu fiz ali no PLP 68. Bacana. Então vamos acompanhando, é muita regulamentação ainda, né? E seguindo, mestre. E aí, para fechar, né, aqui é o slide final, acho que é o slide final, o slide final. As alíquotas do imposto seletivo aplicáveis aos veículos, por exemplo, é um exemplo, né? Porque não tem alíquota, repito, não tem alíquota. Mas eu trouxe o veículo, Adail, porque se a gente fosse trazer de bebidas, de tudo, ia ficar muito longa, né, a exposição. Mas o veículo, por exemplo, está definido só o seguinte:
a alíquota vai ser graduada nesses critérios aqui: a potência, a eficiência, o desempenho, tecnologia, a reciclabilidade dos materiais, a pegada de carbono. Você tem toda uma lógica ambiental aqui, né? A densidade tecnológica, a emissão de dióxido de carbono, a reciclagem do veículo, a realização das etapas fabris no Brasil ou fora do Brasil, a categoria do veículo. Tudo isso vai ser considerado na hora de definir a alíquota. Agora, não há qualquer direcionamento de qual alíquota será aplicada aqui. Tá? Como é que eles vão medir isso, né? É isso, como é que ele vai medir? Eu não consegui pensar ainda. Deve ter os especialistas, devem existir especialistas, por exemplo, em reciclabilidade veicular, né? Para dizer quantos % do veículo. Eu confesso que assim, foge total do meu entendimento. Deve existir especialistas sobre isso, mas é assim, vão ficar critérios aí. Pode ser que existam alguns que sejam subjetivos, né? Agora, deixa eu fazer uma reflexão contigo aqui, Adair, antes da gente na reta final já de fechar. Na média, hoje, quando você compra um carro, na média, tá? Lógico que varia um pouquinho para cá, um pouco para lá. Você tem 1/3 de IPI, ICMS, PIS, COFINS no preço. Mais ou menos 1/3. O carro é 120, 40 é imposto. Quer dizer, com a reforma, você vai ter 80 de preço, digamos, 120, 80 é o preço. Digamos que você vai botar 28, vamos para 30, não chegou chegou a 30. 30 de 80 vai 24, vai para 104, né? Cara, o imposto seletivo de carro vai ter que ser bem alto, hein? Para recuperar. Exatamente. Eu entendo o seguinte, assim, tudo que na hora quando chegar e fizer a conta, o valor do produto está mais baixo do que o valor que dava no mercado antes, joga o IS para poder chegar no lugar. É isso. O problema é que o IS, repito, ele não vai poder arrecadar demais porque o dinheiro não é da União. A União tem que repassar 60% dele. Então, ele vai ter que cobrir aqueles 50 e poucos milhões ali, né? A gente vai ter que esperar um pouco para ver. Porque se você arrecadar IS no lugar da CBS, tu tá lascado. Porque a CBS é toda sua, é da União, não passa para ninguém. O IS ele só fica com 40%. Então, se ele precisar arrecadar mais 10 de IS, ele só fica com 4. Então, não adianta muito, né? Eu não acredito que o IS seja usado com fins arrecadatórios, não. Aí vai depender da marcha dos prefeitos para brigar, vai depender dos governadores, as reuniões do CONFAS, porque acho que vai ter uma briga grande aí, né? É isso. A ação arrecadatória é grande. O de mais importante do IS é isso, assim, em geral, né? Lógico que demos uma linha geral aqui, ainda tem muito espaço para avançar aí em relação a esse imposto. Não tem nada no agro. Outro dia me pediram, fala do imposto seletivo no agro. Eu falei, no agro? Mas não vai ser cobrado no agro. Não tem nada no agro de imposto seletivo. É verdade, professor. Assim, acho que a gente ainda tem muito tema para discutir. Eu comecei falando de split payment, né? Mas assim, a gente tem dentro dos próprios assuntos que a gente já falou, por exemplo, do Simples Nacional, a gente tem subitens e subcategorias que a gente pode abordar. A gente tem questões das próprias emendas, do projeto de lei em si, que a gente pode abordar já vários pontos. A gente pode fazer algumas abordagens até setoriais. Acho que também pode ser um grande... Sem dúvida. Setorial é importante, é legal. E aí, você acha que vai ser aprovado esse ano, Adair? A sua percepção não é achismo, eu sei que é uma percepção. Você acredita na aprovação esse ano? Olha, o Pacheco disse hoje... A gente não combinou isso, hein? Não, mas o Pacheco disse hoje ou ontem, já deu entrevista, está no portal do Senado, dizendo que no olhar dele aprova até dezembro. Tomara. Pacheco disse hoje, está no portal do Senado, dizendo que no entendimento dele até dezembro aprova. Então não vou dar minha opinião, vou deixar do Pacheco aqui, que tem mais capacidade de dizer isso para a gente. Sabe por quê? Eu também. A gente já começou a reforma, né? Eu acho que agora dar um passo atrás vai ser uma fragilidade muito grande. E eu tenho acompanhado um grupo de colegas da própria GV, né, que está diretamente apoiando lá o Congresso e o pessoal do CCIF. E a coisa do split payment, por exemplo, que a gente pode até conversar aqui numa das nossas lives, ela está muito avançada. A tecnologia envolvendo isso está muito avançada mesmo para funcionar, para ser prática.
para induzir as empresas a usarem o split. Então, eu acho que a gente prestaria um grande desserviço se não aprovasse. Ainda que eu possa ter algumas lacunas, a lei complementar não é nada que você precise de um quórum absurdo para aprovar, né? A lei do Simples, a lei 123, quantas leis, Adail? Eu já não tenho mais a conta. Quantas leis surgiram depois da 123? Acho que umas 10. Então, não vejo problema de amanhã se admite, eu não sei o número da lei complementar, mas o PLP 68, amanhã tem o PLP 69. Para quê? Não, vai ajustar 10 artigos do PLP 68 que saíram faltando ajuste aqui, sem problema. Eu só não posso perder a oportunidade de começar o jogo mesmo, entendeu? Eu acho que se a gente não aprovar, vai ficar uma lacuna, um risco. Pô, será que vão mexer? Será que isso vai trazer insegurança? Então, eu acho que seria muito ruim você perder mesmo que aprove em dezembro, tá? Mas não deixar de aprovar, porque seria exatamente um ano depois. Você aprovou em dezembro a emenda constitucional, no máximo um ano depois você completa o ciclo da lei complementar, pelo menos da principal, da 68, e vai ter o ano que vem, porque tem um momento importante, né, que é o regulamento, que é a regulamentação, que são os detalhes, a operacionalização, para em 26 a gente começar a fazer os testes, né, que são importantes também. Importantíssimos, importantíssimos. E é isso, professor. Estamos chegando aqui, encaminhando para o nosso final, né? Já aqui, finalizando essa live, pedindo mais uma vez para darem um like, quem estiver aí assistindo a gente, seja pelo YouTube, pelo LinkedIn ou pelo Instagram, né? Para curtir, para se inscrever nos nossos canais. Fica aqui o nosso pedido, né? E compartilhe o nosso canal no YouTube, porque você pode não estar assistindo agora no ao vivo, mas com certeza vai estar repassando um pouquinho de conhecimento para advogados, contadores, economistas, a sociedade de uma maneira geral, que acho que é importantíssimo nesse momento da reforma tributária ter a consciência do que está acontecendo, né? E seguindo nesse caminho, professor, considerações finais? É isso, vamos torcer para esse imposto seletivo ser logo regulamentado e que a reforma passe para a gente avançar e começar a colocá-la em prática, né? Porque a gente está doido para botar esse negócio para funcionar, para ver os sistemas, para ver o split na prática funcionando, ainda que em teste, né? Então tem muita coisa importante. E dia 29 nós estamos de volta aqui, né, Adail? Certamente. Daqui a, sem ser terça agora que vem 22, não. Terça-feira, dia 29, estaremos juntos aqui, 5h30 da tarde, fazendo nosso encontro aqui quinzenal. É isso aí, professor. Obrigado, mais uma vez, meu muito obrigado pela parceria. E deixo aqui também meu muito obrigado a todos que puderam assistir e que ainda vão assistir, com certeza. Deixar aqui nosso agradecimento a todos que vão aqui acompanhando a gente. Um forte abraço e valeu!